Raquel dos Anjos, bem-vinda, boa noite, tudo bom? Prazer. Oi, Luana, que legal você aqui. Luana, você topa adiantar a tua participação para outra quarta-feira, sem ser amanhã a outra? A pessoa que ia participar está com problemas. O que você acha? Vamos embora antecipar? Tudo bem para você? Oi, Matheus. Matheus, vem me dar uma olhadinha, depois vai, né, Matheus? Te conheço bem, seu pequenininho, de 1,92 m, 98. Ah, que bom, Luana, joia. Vamos trocar, então. Matheus, me dá 10 centímetros da tua altura, tudo que eu queria. Oi, Aline. Obrigada por passar por aqui, que delícia, prazer. Já estou começando. Papo hoje foi bom lá, hein? Dei uma passadinha também. Ai, não acredito que a minha amiga hoje vai conseguir assistir ao vivo e em cores. Beijo, Evelyn. Que legal vocês. Eu entrei um pouquinho atrasada, hoje eu entrei 9h03. Mas a gente vai começar já. Que bom, gente, que legal. Deixa eu ver quantos minutinhos aqui. É mesmo, Raquel? A gente já se conhece ou a gente está se conhecendo agora? Me conta aí, Raquel. Raquel dos Anjos. Pela foto eu não estou conseguindo identificar. Júlia Rocha, bem-vinda. Ai, que coisa boa, gente nova. E Kátia? Kátia assistiu a outra que você tinha perdido? Beijo também, Evelyn. E minha parceirinha que me acompanha em todas elas, Hilda. Que bom, gente. Obrigada pela presença de vocês aqui. Eu falo sempre, né? Eu estou fazendo um trabalho que eu quero deixar gravado. E eu sempre digo isso. Eu tenho um netinho de 2 aninhos. E daqui a 20, se eu não estiver com ele, ele estiver vendo as coisas, estudando e tudo, e se eu já não estiver mais por aqui, eu quero muito que ele vá lá no YouTube encontrar a avó dele fazendo alguma coisa que eu considero legal e ele vai ver que eu achava isso legal. Então eu quero deixar esse legado para ele. Aí quando não tem muita gente, eu não fico triste. Quando tem muita gente, eu também fico feliz, não fico triste, óbvio. Se tiver só um pouquinho, eu também não fico, porque eu tô deixando isso gravado, eu tô deixando lá pra gente poder participar. Meu Deus, com licença, gente. Renato Camargo, que abraço grande que eu quero te dar por aqui. Bem-vindo. Renato Camargo tá fazendo um trabalho maravilhoso no LinkedIn. E quem tem conta no LinkedIn, eu sugiro que vá lá conhecer o trabalho que ele está fazendo. Uma pessoa altamente engajada, preocupada com a questão da inclusão, diversidade e inclusão, que tem diferença, né? Então, que trabalho bonito. Ontem eu conversei no Vozes Negras com a Tânia, eu fiz um extra com a Tânia Chaves também lá no LinkedIn, porque ela também está fazendo um trabalho lindo e a gente acabou se conectando, nós três nos conectamos a partir dessa visão. Então o Renato está dando um apoio muito grande. Vou até aqui pedir para dar o apoio também para os nossos Vozes Negras, para o Cresça na Terça, que esse hoje, o Cresça na Terça, é um trabalho de economia colaborativa, né? Todas as aulas básicas que eu dei nas empresas durante 22 anos de treinamento, eu estou compartilhando aqui com as pessoas um básico do básico, mas que eu tenho ouvido feedback das pessoas que têm ajudado, que têm orientado. Então, assim, para os colegas que nunca puderam participar de um treinamento em empresa, gente que nunca teve carteira assinada, gente que trabalhou em empresas pequenas que não tinham uma estrutura de treinamento, não sabem o que é um plano de anual de treinamento, um projeto de treinamento. Então, aqui a gente está tentando passar um pouquinho do que acontece lá, o que a gente conversa lá. É óbvio que lá a gente está amarrado às competências da organização, é óbvio que a gente lá está amarrado a outras questões da cultura organizacional, é óbvio que a gente fica 3, 4 horas em sala, tem dinâmica, tem exercícios, é diferente. Mas a gente aqui traz um pouquinho do que a gente sempre faz lá, então é a base da base. E agora eu tenho percebido
que as pessoas estão curtindo, e aí a gente está fazendo tipo série, né? Essa hoje a gente vai começar explicando sobre inteligência emocional, o que ela é, o que ela significa, e depois a gente vai partir para as 4 características: autoconhecimento, autogestão, consciência social e desenvolvimento de relacionamentos. Isso uma em cada terça-feira, porque não dá tempo de falar tudo numa live só, né? Então vamos que vamos, né? Silas Júnior, muito obrigada. Aline, Vanessa, Luana falou que trouxe 2 empreendedoras pretas para me assistir. Ai, sejam muito bem-vindas, suas lindas. Amanhã tem Vozes de novo, né? Que ontem eu fechei o mês com a Tânia, e amanhã a gente abre o mês de setembro com as Irmãs Xavier, uma história muito linda, 3 irmãs que vão estar conosco aqui amanhã às 9, no Vozes Negras Enegrecer. Convido vocês para estarem conosco também, ok? Bem-vindos mais uma vez, muito obrigada, boa noite a todos. A gente hoje vai bater um papo sobre inteligência emocional. É um papo que, assim, para quem trabalha em organização... Renato, você é um querido também, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelo seu abraço por aqui, me senti também abraçada. E vamos continuar nessa luta? E eu quero ousar pedir a você e a Tânia para a gente fazer um bate-papo juntos, de repente, pela internet, convidar os nossos colegas que curtem os mesmos temas e brigam pelas mesmas causas, para a gente combinar e fazer um encontro pelo Google Meet ou pelo Zoom. Vamos pensar nisso? Eu acho que a gente tem um material bacana para compartilhar com todo mundo, né? Muito obrigada de novo. E obrigada a todos. Então, assim, para gente que trabalha... Desculpem, para gente que trabalha nas organizações, para gente que tem uma vivência nas organizações, esse tema já é um tema, inclusive, um pouco batido, né? Muita gente falando muita coisa sobre isso. Existem conceitos que as pessoas se apoderam e dão uma lida em meia página ou um capítulo de um livro e começam a conversar sobre aquilo. A gente entende, isso acontece. Acontece em todas as áreas e com todos os temas. Mas é bacana a gente saber quem é que fala, né? Quem é que está falando com a gente, quem é que está trazendo a informação, quem é que está nos trazendo aquelas ideias e qual é a base, né, em que base essa pessoa está trazendo isso. Ou seja, eu preciso analisar qual é a formação, eu preciso analisar quanto tempo a pessoa trabalha com aquilo, eu preciso analisar a experiência que aquela pessoa tem. Não é para que a pessoa seja maior do que ninguém, não. É só para legitimar aquilo que você vai fazer, que você vai ouvir, né? Quando a gente vai comprar um produto ou um serviço, a gente quer legitimar aquilo também. Qual é a empresa, como é que é vista no mercado, a gente corre lá no Reclame Aqui para ver se tem alguma coisa errada com elas, né? Então por que a gente de repente sai ouvindo qualquer coisa na internet sem a gente saber quem está ali com a gente, quem está acompanhando? Não é isso? Então a gente tem que ter esse cuidado. E eu estou trazendo para vocês informações que têm base, não só nos meus 22 anos de experiência nas organizações fazendo esse trabalho, mas em muito estudo. Eu acabei de terminar agora acabei de terminar, ficou redundância, né? Eu terminei agora um curso, né, de neurociência e comportamento pela PUC. Isso que eu digo agora mesmo, foi março e abril. Se a gente não se reciclar, a gente não tem como passar para vocês informações atuais, nem tem como passar para vocês aquilo que realmente o mercado conversa e sobre o que conversa, né? Então, quando eu digo isso, não é para a gente se colocar em nenhuma posição superior, é só para a gente legitimar. Eu estou ouvindo de quem, né? Quem está me dando essa informação. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o que inteligência emocional significa, dentro do contexto de estudo inicial lá do Daniel Goleman, que foi o cara que lançou o livro Inteligência Emocional em 1996, que virou um best-seller, e que a partir dele, dessa leitura que ele fez, né, do quociente emocional, a partir dele começaram a surgir diversos livros sobre inteligência emocional em todas as áreas, com o filho, no trabalho, nas relações interpessoais, com pessoas difíceis, uma série de outras coisas que as pessoas pegam o bonde e vão, de alguma forma, também aproveitando o tema, né, para que possam também descrever ou fazer alguma coisa sobre aquilo. Um beijo para Jerusa, para Juliana. Ai, Renato botou claro quando quiser, que legal. Um beijo para a Aline, muito obrigada. Então, assim, o que inteligência emocional significa? A gente lê tanta coisa, né? Tanta coisa dizendo falando sobre inteligência emocional, como é que não é, quem tem, quem não tem, como é que faz para ter, né? Então,
A inteligência emocional é de forma bem resumida, depois nas outras terças-feiras a gente vai destrinchando um pouco mais. Ela significa a forma como nós gerenciamos e como nós lidamos com os nossos relacionamentos, tá? Como nós nos gerenciamos e como nós lidamos com os nossos relacionamentos, tá? Então, assim, a gente está, acho que na 13ª live do Cresça na Terça. Então, tem 13 terças-feiras que a gente está compartilhando e está tudo gravadinho lá no IGTV e no canal do YouTube que eu reabri, ressurgiu o meu canal de Laís Comunicação, assim de gente. Eu não cheguei nem a 50 ainda. Mas tá lá, né, gente? Abri para deixar guardadinho lá. Tô falando logo agora para não esquecer no final de avisar para vocês isso, que tá lá e vai ficar guardadinho. Então, assim, esse tema agora a gente vai dividir nessas 5 terças-feiras de setembro, tá? Então, o que significa? A forma como nós nos gerenciamos e como nós lidamos com os nossos relacionamentos. E aí pega tudo, né? Aí é que aconteceu o problema todo. Porque é como nós gerenciamos as nossas emoções. E as nossas emoções estão diretamente ligadas à nossa história, à nossa forma de ver o mundo, à nossa forma de tratar as questões que nos chegam, as nossas reações a essas questões, né? É a forma como nós gerenciamos as nossas emoções, que todos nós temos e que são vitais para a nossa sobrevivência. As emoções nos marcam como seres humanos, né? Nós somos os seres vivos que conseguem sentir e expressar esse sentimento, verbalizar. Então, assim, expressar, verbalizar, refletir, analisar, reconhecer que a gente é aquilo que a gente é. Então, gerenciar isso de uma forma que seja agradável para a gente, que a gente se respeite, que a gente se permita dentro das nossas limitações, sem que isso agrida as outras pessoas. Isso é o nosso gerenciamento da emoção, é o que a gente chama de inteligência emocional. Como é que a gente pode definir, né? A gente vai fazer 3 coisas hoje aqui. Como é que a gente pode definir, como é que ela se encaixa na nossa estrutura mental e qual é a importância dela no nosso dia a dia. Quando a gente fala de emoção, já sabe que é importante, não tem como, né? Então, a inteligência emocional, ela tem 2 partes importantes que a gente precisa sempre lembrar. Primeiro, ela nos ajuda a entender e expressar as nossas emoções. Então, primeiro entender e depois expressar as nossas emoções. E ela nos ensina também sobre como usar a empatia. Não tem como a gente usar empatia sem que a gente reconheça as nossas emoções. E isso não é uma coisa muito fácil. Isso requer aprendizado e treinamento, como qualquer outra área da nossa vida, tá? A compreensão da inteligência emocional, ela envolve 3 grandes aspectos. O primeiro é o que a gente pretende dizer com a inteligência emocional e como é que a gente pode defini-la, tá? O que a gente pretende dizer exatamente com a inteligência emocional? Quando a gente está falando de inteligência emocional, a gente se concentra em compreender as nossas expressões de emoção. Como é que a gente coloca as nossas emoções para fora? E como é que a gente consegue, como eu falei, usar de empatia com as pessoas, tá? Então, são essas 2 características primordiais. Depois a gente precisa saber como é que a inteligência emocional ela se relaciona com as outras partes da nossa estrutura, né? Da nossa estrutura psicológica. Como é que é isso? A nossa constituição psicológica ela é a inteligência emocional, a personalidade e o QI. Então, veja só, quando a gente considera a inteligência emocional, a gente precisa lembrar que ela faz parte dessa constituição com a nossa personalidade e com o nosso QI. Tá? O que é o QI? É o quociente de inteligência que a gente já conhece há algum tempo, já ouve há algum tempo, né? Que mede aí a nossa capacidade de raciocinar e responder sobre alguma questão, situação, evento, de acordo com esse nosso raciocínio. O quão rápido ele é, o quão coerente ele é, isso a gente já conhecia, que é o quociente de inteligência, né? Agora a gente vai conhecer o que é. Então, esses três elementos, a inteligência emocional, a personalidade e o QI, são os elementos que determinam como é que a gente age com as outras pessoas e como é que a gente interage com elas, tá? Então, nós usamos todos eles em graus diferentes, graças a Deus, porque nós somos diferentes, né? E várias pesquisas mostram, tem uma coisa bem interessante, bem legal,
Porque a personalidade e o QI, eles não predizem a inteligência emocional, tá? Não são eles que determinam a inteligência emocional. Eles funcionam de uma forma independente, eles funcionam interagindo para nos ajudar a resolver problemas e a tomar decisões. E uma coisa bem legal que a gente precisa lembrar, seja qual for o nosso tipo de personalidade ou o nosso QI, a gente tem capacidade de chegar num ponto alto da escala de inteligência emocional. Por quê? A personalidade, o nosso QI, entre aspas, tá, gente? Entre aspas, são fixos. Mas a inteligência emocional a gente pode desenvolver. E aí isso é bacana pra caramba. Se a gente podia parar aqui e conversar o resto da noite sobre isso, vocês me perguntando alguma coisa e a gente discutindo. Porque vejam só, as nossas características de personalidade são moldáveis, né? São educáveis, mas elas têm uma essência muito forte. Então, por exemplo, não posso falar das pessoas, mas posso falar de mim, né? Nós fizemos uma série agora, quem quiser, tiver interesse em olhar, também ficou gravado, uma série sobre os 4 comportamentos mais falados dentro das organizações, as 4 características principais, né? O dominante, o analítico, o apoiador, o expressivo. Falamos sobre essas características principais. Todos nós temos as 4, e uma ou 2 são predominantes. As lives estão nesse canal guardadinhas. Então vejam só, eu sou uma pessoa expressiva, é a minha característica principal, é meu comportamento predominante. Então faz parte da minha personalidade. Eu posso educar esse meu comportamento expressivo. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Alisson e para a amiga da Estilizato, que é lá de Recife. Beijo para você, obrigada pela presença. Então, assim, eu sei qual é o meu comportamento predominante. Alguns de vocês fizeram as lives comigo sobre comportamento, já descobriram também o seu. Eu falei que é uma coisa bem básica, né? Deixei bem claro que a gente usou um exercício de domínio público, né? A gente não está fazendo análise de como o psicólogo faz, a gente está fazendo uma avaliação comportamental rápida que a gente usa. E, além disso, eu sou certificada a DISC, né? Que é uma metodologia de avaliação de comportamento. Então, eu fico me sentindo muito confortável, tenho legitimidade também para falar sobre esses comportamentos, porque sou certificada nessa metodologia. Então, como expressiva, eu posso educar a minha expressividade, a forma como eu me envolvo com as pessoas. Eu sou extremamente emocional, eu sou muito falante, eu sou muito entusiasta, eu tenho um otimismo lá para cima, né? Eu tenho uma habilidade verbal com as pessoas de uma forma geral. Os expressivos têm uma habilidade social muito grande. Então eu posso educar isso, mas são minhas características. Eu aos 20 e poucos anos, eu não pensava para falar. Aos 20 e poucos anos, a coisa vinha na cabeça e eu soltava. Hoje, com bem mais de 20 e poucos anos, eu já consigo parar, eu consigo refletir, eu consigo analisar, eu consigo aumentar o paviozinho, né, que tem que ter entre o que a gente pensa e o que a gente fala. Que na época que eu era mais nova não tinha isso. A pessoa expressiva normalmente é aquela que é a justiceira. Como ela não tem problema para falar, ela não tem problema para se expressar, onde tiver ela entra dando a opinião dela de se tá bom, se tá ruim, mas ela sai falando. Então isso eu posso controlar, isso eu posso tentar dominar, e é esse controle, essa busca por agir de uma forma que não seja agressiva a mim mesma, porque eu sou essa pessoa, mas que eu não agrida o outro, é o trabalho que a gente precisa fazer quando a gente quer caminhar pelo caminho da inteligência emocional. E aí a gente vai passear pelo autoconhecimento na próxima terça, depois para a autogestão, depois para a consciência social e depois para o desenvolvimento de relacionamento. Então, a gente pode, na inteligência emocional, ir galgando degraus, ok? A gente pode ir desenvolvendo, e não é aqui. Tá bom, gente? Queria só dizer para vocês que não é aqui nesse bem bom que a gente está agora. Oi, Valéria! Não é aqui nesse bem bom, não é aqui nessa situação confortável de uma pessoa falando, a gente achando até interessante ou refletindo, não é aqui. A hora de treinar isso, a hora de checar isso, no vamos ver.
é na hora da provocação, é na hora da irritabilidade, é na hora de você estar participando de alguma discussão, de alguma situação complicada, é na hora que você está no teu trabalho e que você de alguma forma é confrontada. Você está numa reunião e alguém apresenta uma ideia que você acha esdrúxula, que você acha um terror e você sente vontade, ímpeto de falar aquilo, chamar aquilo de uma M e você não vai falar. É nessa hora que a gente faz o treinamento da inteligência emocional. É nesse momento que a gente precisa se lembrar de qual é o nosso comportamento predominante, o que é a nossa tendência principal para fazer, segurar um pouco a onda e saber como eu posso fazer isso de uma outra forma que não seja agressiva aos outros, mas que também não me deixe tolhida, né? Então, usando ainda o meu exemplo, com a permissão de vocês, fica bem mais fácil para mim, se eu me aborreço em alguma reunião, alguma questão de trabalho, eu imediatamente sinto vontade de me posicionar. Se existe uma coisa difícil para uma pessoa com o meu perfil, é ficar quieta, ficar calada, esperar o melhor momento, né, o momento apropriado. Mas o momento apropriado meu não é o momento apropriado do outro, então eu preciso ter esse cuidado, né? Então, quando dizem pra gente... você precisa se acalmar, você precisa... Já é um sinal de que a gente já extrapolou para alguém. Ah, mas eu estava nervosa. Olha só, todos nós ficamos nervosos, todos nós precisamos de uma série de coisas. O que a inteligência emocional nos pede é essa capacidade de reflexão antes da ação. Certo? A reflexão antes da ação. Se eu não consigo ter essa capacidade de refletir no seu tempo, um analítico vai precisar de um tempo maior para refletir. Um controlador e um expressivo vão refletir em 5 segundos, na maioria das vezes. E um apoiador também vai precisar de um tempinho maior para refletir. Cada pessoa tem o seu time, não é certo nem errado. O que é certo é a gente tentar pensar nesse time de uma forma que não seja agressiva para as pessoas, mas que nos caiba também de uma forma agradável, que a gente não se sinta agredida nem nos traindo, né? Traindo a nós mesmos com uma postura que não é nossa, nem uma postura que... Quem é a sua mãe, Luana? Desculpa, gente, mas eu falo sempre que isso aqui é uma live interativa. É a Zezé Rocha. Ai, que coisa mais linda, bem-vinda. Bem-vindos todos que não receberam minhas boas-vindas no início. Sejam muito bem-vindos desde já. Kátia, tem vários contextos. Que bom que você está gostando do contexto, mas tem vários contextos. Ai, muito obrigada, Zezé. Que prazer receber você aqui também. Então, já quero chamar vocês, Vozes Negras, dia 9 de setembro, já acertei aqui com a minha amiga Luana, que ia ser só no finalzinho do mês, a gente está passando a Luana para o dia 9 de setembro, Vozes Negras com a Luana, vamos ouvir a história da Luana. Bem-vindas todas, bem-vindos todos também. Então, vamos lá, eu estava dando esse exemplo sobre a questão do expressivo, né? O que eu preciso fazer para controlar, o que eu preciso fazer para aplicar a inteligência emocional na minha forma de ser, na minha maneira de lidar com a vida? Eu preciso de autocontrole. Eu preciso de moderação, que eu sou aquela pessoa que quando está feliz está explodindo, soltando fogos, e quando está triste está morrendo. Eu preciso me controlar em algumas situações. Eu até hoje preciso entrar em reuniões dizendo para mim, calma, não vai falar tudo toda hora, deixa as pessoas te perguntarem, segura a tua onda, não intervém toda hora. Por quê? Porque aquele que não é tão expressivo quanto eu, ele pode se sentir bloqueado com a minha... exagerada presença, entendeu, gente? Isso numa mesa de almoço com a família, isso bate-papinho no bar com os amigos, isso numa reunião de igreja, de comunidade, numa reunião de colegas, em qualquer contexto, eu sei que eu sou essa pessoa. Então eu preciso me controlar. Quando a gente não conhece, não tem, por isso que o primeiro item na próxima terça-feira, hoje a gente está vendo o porquê que ela é importante, o que significa esse negócio, por que nas empresas falam tanto disso, tá? Então, eu estou falando hoje sobre o significado, mas a partir de terça a gente vai entrar a fundo em cada característica, em cada pilar dessa inteligência emocional. Então, e por que a gente fala tanto sobre isso na organização? Porque lá na organização a gente está trabalhando com pessoas que a gente às vezes nunca viu e começa a trabalhar com aquelas pessoas. Ou então que a gente já convive há tanto tempo que o nível já de amizade, de intimidade, faz com que a gente esqueça alguns detalhes, alguma percepção que eu preciso ter sobre aquela pessoa, sobre as emoções daquela pessoa. Luana disse que é expressiva também, que tenta se controlar. Exatamente, no nosso caso a gente precisa se controlar para menos,
No caso do analítico, ele precisa se controlar para tirar do menos, porque ele está sempre muito calado, muito reservado. Então, por que a gente diz aqui que a personalidade e o QI são fixos? Mais ou menos fixos, né? A gente não está taxando, não. A gente está dizendo que são, em termos gerais, fixos. E a inteligência emocional, não. Porque a inteligência emocional eu posso desenvolver, eu posso trabalhar a inteligência emocional a cada dia. E como eu estava dizendo antes, não é trabalhar agora, pensar nela agora. É fazer com que ela aconteça na hora que você sente que está sendo requerida de você uma atitude e que você percebe que se você deixar no impulso, a coisa vai sair de qualquer jeito. Deixa eu ver a pergunta aqui da Solange. Quem intervém com uma fala grosseira? Pois é, a pessoa que está intervindo com fala grosseira, tem duas situações só que a gente precisa pensar. A primeira é que para a pessoa pode ser que não seja. Ai, Delaís, mas todo mundo achou que era grosseiro. Eu concordo com você. Isso pode acontecer. Deixa eu só tirar o som aqui do meu telefone para não... Pronto. Então, assim, quando você me pergunta e quem intervém com uma fala grosseira, eu precisava de saber o contexto e precisava saber quantas pessoas tinham, por exemplo, e quantas dessas pessoas acharam grosseiro. Porque, veja, o controlador é uma pessoa direta. E toda vez que ele se posiciona de uma forma mais incisiva, que é fácil para ele, ele parece grosseiro. Então, se eu achar, se alguém chegar para essa pessoa e disser, olha, esse teu modo de ser a gente até compreende, mas você precisa melhorar um pouco isso, porque tem situações que você fala assim ou assado que parece grosseiro. Essa pessoa já vai receber uma ajuda, isso já é um feedback legal. Lembrando da nossa aulinha de feedback lá atrás, que eu falei que a gente tem que ser legítimo para dar o feedback, lembram disso? Eu preciso estar envolvida com a pessoa ou com o trabalho da pessoa, eu preciso estar... de alguma forma sendo impactada pela forma como a pessoa está fazendo aquilo. Senão eu não sou legítima para dar feedback. Eu posso dar uma opinião, fazer um julgamento, achar alguma coisa sobre aquela pessoa, mas dar feedback é o quanto eu conheço daquela pessoa, o quanto eu conheço do trabalho dela ou do movimento de vida dela e o quanto aquilo intervém na minha vida ou na vida da minha equipe. Aí eu estou legitimada para dar o feedback. Então, se essa pessoa intervém constantemente com grosseria, alguém tem que chegar e avisar que essa forma dela está sendo lida de forma grosseira para outra pessoa. Ah, mas eu sou desse jeito, todo mundo já me conhece. Desculpa, todo mundo te conhece, por isso que a gente está te dando esse feedback, porque não tá legal. Sabe quem atura a gente do jeitinho que a gente é e ainda sofre? Nossa mãe. É a nossa mãe. A única pessoa. Que o restinho não tem que, ninguém tem que aturar a gente do jeito que a gente é. Porque a gente também não quer ter que aturar ninguém do jeito que a pessoa é. A gente quer educação, a gente quer elegância para o trato, principalmente nas relações comerciais, nas relações de trabalho e, por que não, especialmente na relação de casa, com a família, né? Delaís precisava capacitar a nossa equipe de ouvidoria. Tô aqui, please. Precisando trabalhar. As ordens. Então, assim, eu preciso entender que aquilo que eu tô achando grosseiro pode não ser para a própria pessoa e justamente aquilo pode ser um sinal de ajuda. Se aquela pessoa está precisando se posicionar dessa maneira para o grupo, ele já está precisando de ajuda, ele ou ela, sabe? Porque assim, não precisa isso. Quando a gente está diante de um grupo, principalmente quando a gente está liderando uma equipe, eu preciso que essa equipe respeite o meu conhecimento, respeite a minha capacitação para aquilo, respeite a posição que eu estou atuando, não pela minha força, não pelo meu poder de punição, mas pela legitimidade do meu conhecimento e pela minha capacidade de trazê-los para mim, de trazê-los para dentro do jogo, de ser aquela líder ou líder que vai buscar o entrosamento para que a gente possa seguir caminhando juntos. Quando um líder precisa se impor pela autoridade, pelo poder que o crachá dele dá, dele demitir alguém ou contratar alguém, desculpa, não é líder, muda o nome, você é chefe, cacique, sei lá o quê. Chama do nome que você quiser, menos líder. Não é líder. A gente não segue uma pessoa que a gente tem medo. A gente não quer relacionamento com quem a gente tem medo. E as pessoas que são grosseiras na forma de falar nos dão medo. Fecham o canal de comunicação com a gente. Quebra a nossa capacidade de desejar interagir, sabe? Então, se essa pessoa faz isso de uma forma constante, alguém precisa chegar e tentar ajudar. Alguém que seja legítimo que ela ouça.
Ok? Isso é muito importante. Então, inteligência emocional, novamente, né, passa por esses critérios, e a gente está falando da personalidade do QI, que são, em termos gerais, fixos, e o quanto a gente pode desenvolver na inteligência emocional. Então, a gente pode desenvolver, todas as pessoas podem, porque a gente pode assumir o controle de como nós vivenciamos e expressamos as nossas emoções. E nós podemos controlar, inclusive, esse grau de empatia com as pessoas, né? E aí a gente precisa desenvolver competências. Eu vou trazer para vocês as competências necessárias para a gente desenvolver a inteligência emocional nas próximas terças-feiras, porque não vai dar tempo da gente falar sobre tudo hoje, ok? Sol falou que acha que nunca teve líderes mais chefes. Isso é triste. É triste, porque assim, eu tô em RH há mais de 15 anos, em comunicação há mais de 20, em treinamento também o meio termo aí, uns 18 anos. E assim, como é importante as pessoas falarem sobre isso, sobre essa diferença de chefia e liderança, né? Como é importante hoje que a gente tenha gestores, que as pessoas tenham um autoconhecimento para que elas saibam que perfil que elas têm e de que forma elas vão liderar melhor as pessoas. A primeira característica, gente, de um bom líder é o desejo de desenvolver outros. Se você está atuando com alguém que guarda coisas para si, se você está atuando com alguém que retém informação, alguém que não quer que você tenha contato com outras pessoas, só ele ou ela é intermediário, você não está lidando com líder, não é líder. É uma pessoa. Eu já conheci alguns líderes, mas eu sei que tem um grupo, e eu vou dizer mais um pouco, querendo de alguma forma ser bastante, buscando o máximo de empatia que eu conseguir nesse momento. Na maioria das vezes não é culpa deles. Na maioria das vezes não é culpa deles. A pessoa faz uma prova, presta um concurso, começa a trabalhar, é uma pessoa boa tecnicamente, e aí a gestão, que também não foi preparada, olha aquela pessoa tecnicamente boa para o trabalho, e ela coloca aquela pessoa para gerir pessoas. Está errado. Está errado. As pessoas que não são preparadas para gerir pessoas não têm condição de gerir pessoas sem treinamento. As pessoas que não passam por um conhecimento de si próprio, né, e de como gerir pessoas, não têm capacitação para gerir pessoas. E aí elas reproduzem o modelo antigo, que é na base da autoridade, na base do medo, na base da punição, né? Isso é falta de inteligência emocional também. Então, qual é a importância, né? O outro tópico, qual é a importância da inteligência emocional? Nós podemos controlar, desenvolver a nossa inteligência emocional. Quando a gente fala dessa importância, a gente está falando de uma área que é possível ser controlada. Então, qual a importância? Ela é possível ser controlada. A inteligência emocional pode ser controlada, e porque ela pode ser controlada, eu posso desenvolvê-la. Ok? Sim, Grace, concordo com você. Esse também é um outro problema muito sério, né? Zilda, você é meu público-alvo, querida. Você nunca teve um líder nem treinamento nas empresas. Fique aqui com a gente quantas terças-feiras Papai do Céu nos der, viu? Fique com a gente aqui, que eu tenho muito prazer em repassar o conhecimento para você e para outras pessoas também. Então a gente pode, é uma área da nossa psique que pode ser controlada, logo ela pode ser desenvolvida, né? Para o bem e para o mal, vamos falar bem claro isso, né? Para o bem e para o mal. Por exemplo, uma pessoa que tem um comportamento como o meu, com a habilidade que a gente tem nessa coisa da troca com as pessoas, de falar, ela pode desenvolver uma prática antiética, né? De conduzir pessoas para fazer coisas erradas. Ela tem uma lábia fenomenal, e isso é preocupante, né? E a gente sabe que aí tem outras, aí tem algumas patologias, tem psicopatas e outras pessoas que têm o perfil assim e desenvolvem para coisas ruins. Não vou entrar nesse mérito, que é um mérito, por um lado, dos psicólogos, por outro lado, de neurocientistas, e eu tenho uma base que eu posso, mais tarde, de repente, anotar aqui neurociência, psicopatias, mais tarde, lá na frente, que isso não é um básico de treinamento. Em função do que a gente estudou, a gente pode compartilhar o que a gente estudou. Isso compartilhar é tranquilo. E aí, quando tiver dúvida, a gente pergunta para alguém maior que a gente na área, né? Isso também é inteligência emocional, isso também é aprender. Então, a gente pode aprimorar e aumentar a inteligência emocional. E isso vai influenciar diretamente no nosso desempenho, nas nossas conquistas pessoais e nos relacionamentos que a gente constrói. Então, vejam por que ela é importante. Eu posso controlar, eu posso desenvolver para o bem ou para o mal,
né, de preferência para o bem, para que a gente possa aumentar o nosso desempenho. Toda vez que eu trabalho a minha inteligência emocional, eu estou me abrindo para me conhecer e para conhecer o outro. Eu estou me abrindo para ter uma relação de verdade comigo, né? Não é de fugir. Tem muitas pessoas, aí a gente já entra para outro lance, mas assim, deixa eu tentar voltar. Mas abre um parênteses, tem muitas pessoas que têm dificuldade de encarar as suas próprias condições, porque sabem que precisam encarar problemas que não foram resolvidos antes, porque sabem que tem que encarar alguns medos e algumas questões que não foram tratadas antes, e que a pessoa simplesmente desplugou da tomada porque aquilo ali dói, e lembrar daquilo quando dói não faz bem, obviamente, então não cresço. Mas quando a gente abraça a inteligência emocional como um caminho de aprendizagem, né? Mais um caminho de aprendizagem, a gente está dizendo o seguinte: eu estou aberta a me conhecer, eu estou aberta a ter o meu autoconhecimento mais aprimorado, e esse autoconhecimento vai me levar às pessoas. Quando Daniel Goleman escreveu o Inteligência Emocional, a sacada principal do trabalho do Daniel foi exatamente essa. São 2 características voltadas para a gente e outras 2 para as outras pessoas. Porque se a gente não tem relacionamento saudável com as pessoas, a gente não pode dizer que tem inteligência emocional. A nossa inteligência emocional, ela se concretiza nas nossas relações com a gente e com os outros. E na maneira como essas relações ajudam as outras pessoas a se desenvolverem. Então não tem, vocês veem aqui, autoconhecimento é nosso, autogestão é nosso, mas consciência social é com o outro e responsabilidade no desenvolvimento de relacionamento é com o outro. Então eu tenho 2 pilares para dentro de mim e 2 pilares para fora de mim. E isso é o que marca a inteligência emocional. Quando eu entro em contato com isso, eu estou entrando em contato com a minha busca por um conhecimento sobre mim, para que esse conhecimento me leve ao conhecimento de outras pessoas também. São 2 coisas importantes também que a gente precisa falar. A inteligência emocional é também chamada de QE, já falei isso lá no iniciozinho, o quociente de emoção e quociente emocional. E aí, quando a gente quer explicar o quociente emocional, é só a gente pensar no QI, né? Que mede a inteligência geral. Então, o QE, que é quociente emocional, ele é a versão emocional da inteligência geral. Quando a gente mede a capacidade de raciocínio de uma pessoa e como é que ela usa essas informações lógicas para responder as perguntas e para lidar na vida, a gente está falando de medição de QI. E quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está avaliando o quanto a gente tem esse controle emocional, esse controle sobre as nossas emoções e a forma como nós lidamos com ela. Bom, até aqui acho que está tudo bem, né? Rolou um papo aqui que eu percebi, Luana e Sol, né? Trabalho de serviço público, conheço líderes lá, só não tive o prazer de ser dessas equipes. Isso. No privado também tem muito chefe ainda. Luana disse que só teve um no serviço público. Legal. A gente ainda tem muitos, por isso que a inteligência emocional é um tema que se fala muito nas organizações. A gente ainda fala muito sobre isso porque a gente ainda tem um número maior de chefes do que líderes dentro das organizações. E a inteligência emocional, ela tem um pré-requisito, né? Vamos dizer assim, se você quer entender sobre inteligência emocional, você está dizendo, a premissa é essa: eu estou dizendo que eu quero entender de mim primeiro. Se eu não reconheço as minhas limitações e as minhas dificuldades nas relações, eu não consigo alcançar a inteligência emocional, muito menos o desenvolvimento dessa inteligência emocional. Então, como é que a gente avalia o quociente emocional? Como é que avalia? Primeiro, eu preciso estar ciente das minhas emoções, tá? Estar ciente das emoções. 2, eu preciso expressar as emoções. 3, eu preciso controlar as emoções. E o 4, eu preciso gerenciar relacionamentos. Por isso que a gente vai usar cada um desses nas próximas terças-feiras, porque não dá pra gente falar desses 4 e ainda falar do significado da inteligência emocional numa live só, né? Então, a avaliação da inteligência emocional, ela se concentra nesses 4 critérios: o quanto eu estou ciente das minhas emoções, o quanto eu expresso as minhas emoções e como eu expresso as minhas emoções, o quanto eu tenho controle sobre essas emoções, o quanto eu consigo, a partir disso, gerenciar os meus relacionamentos. E também existem, né, junto a esses critérios, nós temos 4 áreas que a gente precisa observar. Tá? Então, assim, estar ciente das emoções significa autoconsciência.
tá? Então é uma correlação. Eu sei que a minha amiga Evelyn, ela anota tudo, ela tem um caderninho, e aí quando ela se atrasa e vem outro dia, ela anota e manda foto para mim, uma delícia, uma querida, assim, uma super profissional, assim, para dar aula pra gente numa série de coisas, e me dá a honra de estar comigo aqui, uma amiga querida de muitos anos, tipo assim, desde que a gente era criança. Então anota aí, Evelyn, é uma correlação, tá? Estar ciente das emoções significa autoconsciência. Expressar emoções significa autogestão. Controlar as emoções significa consciência social. E gerenciar relacionamentos significa desenvolvimento de relacionamentos. Então, na próxima terça-feira, a gente vai trabalhar o estar ciente das emoções, que é a autoconsciência, tá? Então, como eu falei para vocês, duas coisas para dentro, né? Duas primeiras partes voltadas para a gente e as outras partes voltadas para o outro, né? A consciência das situações sociais e gerenciar os relacionamentos. Então, assim, eu já queria deixar... Eu sei, querida, que fica difícil, por mais que eu tente falar devagar, eu ainda falo rápido, né, Evelyn? Oh, meu Deus! É para aproveitar o tempo. Eu faço 10 slides e às vezes eu não consigo terminar meus 10 porque eu falo pra caramba, coisa de expressiva. Primeira reflexão que eu queria que a gente fizesse aqui, tá? Como é que você tem usado a sua inteligência emocional na sua vida, nas situações de trabalho, nas relações com as pessoas, nas relações com a sua família, com seus filhos, com seu cônjuge, com seu companheiro, companheira? Como é que você tem usado a inteligência emocional? Se você nunca tinha se deparado com esse tema, como é que você percebe isso agora, lembrando de algumas situações, pensando em algumas relações? Você acredita que existem áreas que você possa melhorar em relação à inteligência emocional? A gente vai se aprofundar um pouquinho nisso, porque o intuito é ajudar com o básico, mas a gente precisa ajudar com um básico que faça sentido, né, para vocês. Então lembre-se disso, quando a gente está trabalhando com inteligência emocional, a gente está falando de emoções, tá? Eu tive uma aula, um módulo inteiro sobre como as emoções comandam o nosso cérebro, nesse curso que eu fiz de neurociências e comportamento pela PUC. E foram módulos maravilhosos, todos eles, mas me marcou muito o módulo sobre emoções, como as emoções comandam o cérebro. Então, toda vez que a gente está falando de inteligência emocional, a gente está falando de emoção. Quando a gente está falando de pessoas, a gente está falando de emoção. Quando a gente está falando de gerenciamento de pessoas, a gente está falando de gerenciamento de emoções. E isso é um desafio imenso para qualquer pessoa, e especialmente para um gestor. Imaginem se eu não reconhecer o mínimo das minhas emoções, como é que eu vou reconhecer e me flexibilizar em relação às emoções da outra pessoa? Pensem nisso, se é possível. Por que às vezes as pessoas falam que mãe aguenta tudo, quem tem coração de mãe, sempre levam a mãe para esse lado da mega compreensão? É o quanto a mãe conhece, o quanto a mãe percebe do outro, que é o filho, né? O quanto a mãe tem esse olhar de compreensão e de tentativa de entender, mais que isso, ela tem aquela necessidade, se sente na obrigação de sentar, de dar o feedback, de falar sobre aquilo, de fazer a pessoa refletir. E por isso que hoje a gente anda conversando muito, aí é um outro papo que a gente pode ter também, sobre como está sendo necessário e incentivado nas organizações o líder que tem a posição de mentor, né, de conselheiro, de facilitador, que é exatamente aquela pessoa que já é um líder. Não estamos falando do chefe, não, que para o chefe chegar a ser mentor e facilitador, ele tem que mudar uma série de coisas. Primeiro ele precisa ser líder, né? Depois ele precisa estudar as características e como trabalhar nelas. Mas a gente está precisando dessas pessoas porque são pessoas que observam o outro, dão atenção ao outro, avaliam, analisam, percebem, geram empatia em relação àquele outro, e a partir disso, por serem líderes, sentem esse desejo de auxiliar, de ajudar e de compreender, né? Então, quando a gente fala que a gente está trabalhando com as pessoas, a gente está trabalhando com essas emoções, a gente está trabalhando com essas limitações,
A gente está trabalhando com traumas que muitas vezes as pessoas nem conhecem ainda. A gente está trabalhando com histórias de vida, com traumas de vida. A gente está trabalhando com tudo isso. E se por acaso tiver alguém aí pensando naquela máxima horrorosa, antiga e retrógrada, desculpem a verdade aqui, né? Desculpem a forma, mas se alguém está aí pensando, mas a gente tem que ir para o trabalho, não pode misturar o trabalho com a vida pessoal. Desculpa, mas isso aí está muito, 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 muito ultrapassado. O ser humano não é divisível. Não existe um ser humano que consiga ser só o profissional no trabalho e só o pessoal em casa. Ok? Não existe isso. Nós somos seres completos, né? Nós não somos divisíveis. Então a gente não pode deixar que essa ideia traga esse peso cruel para você, de você achar que você tem que ser uma super pessoa dentro do seu trabalho, porque você entra lá só com o profissional. Não, é o pessoal e é o profissional, sim, nós somos essas pessoas. Isso está ficando muito escancarado agora nesse momento de pandemia, que a gente está trabalhando de forma remota, né? A gente está trabalhando, muitos estão trabalhando em casa de forma remota, que não é, tá, gente? Vamos lembrar, não é home office não, tá? Home office tem um outro conceito, home office a empresa tem que chegar junto para montar o home office em casa, entendeu? Tem que ter equipamento da empresa, uma série de coisas que a empresa proporciona. Então a gente está com trabalho remoto. Isso está ficando escancarado no trabalho remoto. Né? Isso está ficando escancarado no trabalho remoto. A pessoa está trabalhando, passa o filho lá atrás, vem o cachorrinho ou o gatinho e fica na frente da câmera. Então, assim, não existe essa pessoa que deixa o pessoal em casa e vai com o profissional para o trabalho, depois lá tranca o profissional no armário e vai só a pessoa para casa. Chega em casa, você está pensando nas suas tarefas, você está pensando no que você tem que entregar amanhã, você está pensando no que o teu gestor te deu de feedback, você está pensando no seu trabalho. E quando você está no seu trabalho, você está lembrando que você de repente está com um filho em casa que não está passando muito bem, você está pensando nos seus pais, estão precisando de sua ajuda, você está... Não existe essa possibilidade. Então, essa visão hoje do gestor, que é o facilitador, que é o mentor, né? Tem que rir aqui com a Sol, né? A Sol falou que para um chefe virar mentor tem que nascer de novo. Eu preciso concordar. Eu preciso concordar. Não tem como, né? Então... para que a gente pense bastante nisso. E aí, como a gente comentou hoje, né, sobre isso, o nosso início foi esse, o que significa inteligência emocional? Significa essa capacidade que a gente tem de fazer um gerenciamento das nossas emoções e fazer o gerenciamento dessa capacidade de criar, né, formas de ser empático com a dor e com a emoção do outro. Então, por isso que ela é tão importante. A gente fala muito sobre isso nas organizações, porque a gente precisa fazer com que as pessoas pensem nisso. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam que não tem como a gente lidar bem com as pessoas e conseguir o melhor das pessoas sem que a gente se conheça e sem que a gente se disponha a conhecer essas pessoas, né? A interagir com essas pessoas. Então é muito importante quando a gente fala por que a gente conversa sobre inteligência emocional nas organizações, é por causa disso. Ela nos proporciona esse autoconhecimento, ela nos proporciona essa visualização, essa capacidade que a gente vai ter de enxergar como é que a gente gerencia as nossas emoções. Ela proporciona um desenvolvimento em relação a perceber o outro de outra maneira, se flexibilizar diante da dor do outro, entender o outro nas suas limitações, e ela nos traz essa capacidade de desenvolver a melhor forma de gerenciar os nossos relacionamentos e desenvolver relacionamentos. Quando eu tenho inteligência emocional, de cara eu não exijo que as pessoas sejam super maneiras ou legais, como é o meu critério do que é uma pessoa maneira ou legal. De cara eu entendo que a minha expectativa em relação a alguém pode nunca ser atingida, porque aquele alguém é um alguém diferente de mim e daquilo que de repente eu penso sobre aquele alguém. Quando eu desenvolvo a minha inteligência emocional, eu de cara já sei que não tem mais, quando eu entro nesse processo de desenvolvimento, não tem mais aquela desculpa de explodir. Não aguentei, me estourei. A gente faz isso, mas quando a gente entra nesse caminho, isso aí
na hora que a gente vai fazer, já dá aquela trava, puxa vida, eu tô num processo de desenvolvimento de inteligência emocional, né? Como é que eu sou? O que me vem à cabeça nesse momento? Que emoção eu tô sentindo agora e o que ela pode me fazer, né? O que eu tô sentindo agora e o que ela pode me fazer. A gente, quando vai ficando mais velho, mais maduro, mais velho não, né? Mais experiente, mais maduro, a gente vai tendo uma percepção mais aguçada de quando esses momentos chegam. De qualquer forma, como a vida é linda, né? E surpreendente, mesmo a gente com uma idade madura, a gente ainda é surpreendido por determinadas reações, porque aquilo nunca aconteceu com a gente. Desculpem, nunca aconteceu com a gente. E a gente acaba reagindo de uma forma inflamada, impulsiva. E a gente, quando para depois para pensar, já não era aquilo que eu queria, não era dessa forma que eu queria ter feito. E quando a gente entra nesse caminho de estudar e de se desenvolver na inteligência emocional, a gente consegue perceber isso com mais clareza. Isso é como se a ficha caísse mais rápido, né? Como se a gente aprendesse isso mais rápido. Então fica assim, um desafio diário para que a gente busque esse conhecimento o tempo inteiro, para que a gente se conheça o máximo que a gente conseguir, que a gente busque, inclusive, ajuda para isso. Não podemos descartar que qualquer um de nós pode ter problemas muito mais sérios do que a gente possa trabalhar sozinho, né? Que a gente possa desenvolver sozinho. A gente, de repente, pode precisar de uma ajuda, de uma psicoterapia, de um acompanhamento, enfim, a gente pode precisar de ajuda e a ajuda é sempre válida. O mais bacana é a gente reconhecer isso, porque quando a gente reconhece isso, a gente já está dando um passo da inteligência emocional, que é a autoconscientização. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando desse encontro, o meu encontro comigo, com as minhas limitações, o conhecimento que eu preciso ter de mim e o quanto isso vai me levar ao conhecimento do outro. Então, esse tema, inteligência emocional, ele é muito trabalhado nas empresas que fazem treinamento, que tem uma estrutura de RH que oferece treinamento. São temas que se vocês procurarem na internet, tem muito material. Se vocês procurarem cursos, são cursos caros, podem ter certeza, são cursos caros, são cursos que as pessoas facilitam o pagamento, mas são cursos muito caros, porque é um tema que quando as pessoas abraçam, ele realmente faz com que a pessoa reflita, né? E quando as pessoas refletem sobre a importância da inteligência emocional e o quanto ela pode significar em relação ao seu desempenho como pessoa e como profissional, as pessoas entram num caminho sem volta, é um caminho de crescimento, o caminho do autoconhecimento é um caminho de crescimento. E o bacana do autoconhecimento é que a gente é toda hora confrontado com essa necessidade de que a gente respeite exatamente como nós somos, a forma que temos, a maneira como vemos a vida, mas o quanto a gente tem a responsabilidade de desenvolver isso para o bem. O quanto a gente tem a responsabilidade de entender as nossas limitações e nos ajudar naquilo que é limitante para nós, né? Eu tenho muita dificuldade como expressiva bem marcada. Flávia Barabani, beijo para você. Eu tenho muita dificuldade em me segurar para não falar na hora que eu quero falar. Eu tenho muita dificuldade nisso. Então, numa hora que o sangue ferve, que eu sinto ele chegar na pontinha do meu nariz, eu sei que essa é a hora de eu buscar todo o conhecimento. E eu dou aula sobre isso há mais de 15 anos. É a minha área de atuação. Eu sou profissional de comunicação. Então, vocês imaginem, se para mim é difícil, imagina para uma pessoa que nunca pensou nisso, que nunca trabalhou com isso, que ninguém nunca requereu isso dessa pessoa, né? E exatamente, Grace, é um caminho sem volta. Você entra num processo de cobrança saudável, do tipo assim, caramba, você não precisa mais fazer isso, sabe? Você já sabe que você é dessa maneira, então você sabe que isso você tem que controlar. Já sabe que isso é o ponto, né, frágil. Eu tenho um outro ponto frágil que eu abri meu coração para vocês todos aqui quando eu falei do comportamento expressivo. Eu, quando estou num nível de irritação ou num grau de percepção de injustiça alto demais, e eu não consigo, de repente, fazer o que eu quero ou fazer a pessoa pensar como eu gostaria que ela refletisse, nossa, eu entro para um processo horroroso de deboche, sarcasmo, de uma maneira muito firme, muito, sabe, assim, os olhos falam, a expressão do meu rosto fala, minhas mãos falam, meu corpo, minha sobrancelha sobe. Então, assim, isso significa que eu estou num nível altíssimo de irritação, de assim, sabe aquela coisa que você diz assim, eu não acredito que eu estou ouvindo isso, eu não acredito. Quando eu chego nesse nível de me perguntar que eu não acredito no que eu estou ouvindo, é porque eu já estou no top do top. É nessa hora que eu percebo que eu preciso respirar, tentar contar ou me retirar.
Tem situações que eu preciso me retirar. Se eu achar que eu não vou conseguir controlar, tem situações que eu preciso me retirar. E a inteligência emocional nos conduz nesse caminho desse autoconhecimento. Para que a gente, na hora do vamos ver, na hora que o abacaxi chegou para a gente cortar, a gente saiba o que fazer, ou perceba pelo menos o que pode acontecer para tentar fazer com que as pessoas... Gente, desculpa, mas meu marido escreveu aqui horrível, depois botou as caras rindo aqui. Eu já ia perguntar, horrível por quê? 34 anos comigo, é horrível por quê? Ainda bem que ele botou a cara do sorrisinho aqui, né? Mas assim, a gente precisa ter essa percepção para a gente dar essa travada e a gente raciocinar. Se não, sabe o que acontece? A gente vai fazer 60, 70, 80 anos, a gente vai ter cabelo branco, pintado ou não, e eles não vão significar nada. Só vão significar que a gente passou pela vida, empurrando a vida, levando do jeito que veio. Não houve reflexão, não houve autogestão, não houve desejo de mudança para melhor, não houve capacitação interna, intrapessoal, né? A gente simplesmente deixou as coisas irem acontecendo sem crescer, sem evoluir, sem melhorar. E quando a gente consegue fazer isso, a gente também se abre para receber do outro. Aquela palavra que muitas vezes a gente não gosta, que muitas vezes não nos coube tão bem, mas que a gente precisa ouvir, porque eu preciso entender o que o outro sente quando eu falo. Eu preciso saber que o que eu falo fez o que com o outro. Eu sou aquela pessoa que pergunta. Eu sou aquela pessoa que pergunta, por favor, me contem, eu não tenho bola de cristal, eu sou muito avoada em muitas coisas. Então, quando eu errar com você, pelo amor de Deus, me conta, me fala, me diz o que você sentiu para eu me tocar, para eu saber o que eu fiz. Então, gente, inteligência emocional é extremamente importante, significa isso. A capacidade que a gente tem de fazer esse olhar, de ter essa autogestão, né? Gerenciar as nossas emoções, gerenciar a forma como nós lidamos com os nossos relacionamentos. E na próxima terça-feira, quando a gente falar mais um pouquinho de autoconhecimento e nas outras, a gente vai ver o quanto isso faz diferença em pequenas e grandes ações e os resultados que isso pode trazer pra gente. Então, convido vocês a ficarem comigo aqui, quem gostou do assunto, né? A gente hoje bombou, gente. A Luana trouxe tanto convidado que a gente chegou a 16 pessoas hoje. Olha que maravilha. Fechei com vocês 8 aqui comigo, super agradeço. Né? O bom é que está gravado, o bom é vai ficar para a gente crescer junto. E se tiver uma pessoa, eu sozinha gravando, eu ainda agradeço a Deus essa oportunidade do compartilhamento, porque isso é muito bom. Papai do Céu é que sabe para onde isso vai aparecer depois, para onde isso vai, a quem vai alcançar, a quem vai ajudar. O coração aberto para fazer a gente tem, né? Vontade a gente também tem. Então, na próxima terça-feira, às 9 horas, a gente volta com inteligência emocional, o item 1, autoconhecimento, tá bom? Espero vocês, muito obrigada. Deixa eu mandar um beijo especial aqui para todo mundo. Solange, Grace, Zilda, Luana, Beto, Evelyn e Kátia Silene e Flávia, que estava aqui também comigo. Muito obrigada por vocês virem. Obrigada por estarem aqui comigo até agora, que delícia. Uma ótima noite, um ótimo descanso. Amanhã, Vozes Negras com as Irmãs Xavier. Quem quiser assistir a história dessas três lindas, eu espero vocês às 9 também, tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Tchau.